cabeça fria. 2, 3, saia despreocupado, faça tudo o que você queria. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, nós vamos trazer reflexões de um livro de Byung-Chul Han chamado A Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Byung-Chul Han é um filósofo e ensaísta nascido em Seul. Atualmente ele é professor universitário em Berlim, na Alemanha. Os seus ensaios eles são reflexões sobre os efeitos da globalização e hipercultura no sujeito contemporâneo. Esse livro, Psicopolítica, lançado em 2018, e seus ensaios têm claras influências de autores como Foucault ou Heidegger. Os seus ensaios aqui no Brasil, uma parte deles são lançados pela editora Vozes, alguns deles como A Expulsão do Outro, A Agonia de Eros, A Sociedade do Cansaço, ou um outro título bastante interessante, O Desaparecimento dos Rituais. Bom, no livro Psicopolítica, Byung-Chul Han traz reflexões sobre uma nova sociedade de controle psicopolítico, que tem como base a ausência de proibições e que não nos obriga ao silêncio. Byung-Chul Han vai apontar uma importante mudança de paradigma, a existência de um panótipo digital do novo milênio. Esse panótipo digital contemporâneo, ele tem como base o automonitoramento. Mesmo com sensação de liberdade, o sujeito atua nas relações na base da autoexploração, na base da autoexposição, com base nesse no panótipo digital contemporâneo. Cada um é o panótipo de si mesmo, né? Só que com base num discurso positivo, num discurso de otimização. Byung-Chul Han vai falar de uma nova forma de submissão que sucede à libertação. E aí está a eficácia do neoliberalismo, a exploração da liberdade. Na página 13, Byung-Chul, sobre essa liberdade, Byung-Chul Han vai dizer, né, que a liberdade individual é uma servidão na medida em que é tomada pelo capital em sua própria multiplicação. Assim, o capital explora a liberdade do indivíduo para se reproduzir. A liberdade do capital se realiza por meio da liberdade individual. A liberdade individual concede ao capital uma subjetividade automática que o incita à reprodução ativa. E nesse contexto, a agressão do sujeito é contra ele mesmo, né? Eu vou comentar um pouco no final, né, um termo que hoje é bastante comum, que é bastante utilizado, inclusive nas redes sociais, que reflete um pouco do que Byung-Chul Han nos propõe a pensar, né? A uberização das relações de trabalho, mas não só das relações de trabalho, como das relações da sociedade no modo geral. E o panótipo digital, né, vai ter como base uma comunicação intensa e por vontade própria. A supressão de divergência faz parte da economia da transparência. Uma espécie de vigilância sem vigilância, com moderadores invisíveis. Byung-Chul Han vai afirmar: nos expomos voluntariamente, sem qualquer coerção, sem qualquer decreto. E ele também vai afirmar que caminhamos para uma era da psicopolítica digital, em que os Big Data anunciam o fim da pessoa e do livre-arbítrio. E aí a gente pode fazer reflexões sobre a produção de subjetividade do sujeito contemporâneo. Aí são várias outras questões a serem discutidas. Com base nas reflexões de Byung-Chul Han, vamos perceber que o smartphone não é apenas um aparelho de monitoramento eficaz, mas também um confessionário móvel.
onde o Facebook pode ser a igreja ou a sinagoga, sobre a função das redes sociais nesse contexto. Byung-Chul Han vai afirmar na página 19: cada vez mais as mídias sociais se assemelham a panótipos digitais que observam e exploram impiedosamente o social. Mal nos livramos do panótipo disciplinar. Já encontramos um novo e ainda mais evidente. E essa psicopolítica suscitada por Byung-Chul Han, ela tem como base a motivação, a competição, a otimização e iniciativa. Ou seja, aparentemente, racionalmente, está tudo muito bem. Não existe um capataz ou um jagunço de porrete lhe obrigando, né, ou supliciando o seu corpo para que você produza e obedeça. Ele vai trazer aqui uma importante reflexão com a biopolítica conceituada por Foucault no passado. Que a biopolítica era associada ao biológico, ao corporal, à política dos corpos e as novas técnicas de poder do neoliberalismo são resultantes de mutações do capitalismo, que descobre o psiquismo, se descobre como um lugar potente a ser investido através de modos imateriais, incorpóreos e investimentos altamente subjetivos, objetos intangíveis. Programa-se a informação. As técnicas de poder do regime neoliberal assumem essa forma sutil. Em dias atuais, não se apodera do indivíduo de forma direta e explícita, né, como no poder soberano do passado. Por isso que o neoliberalismo introduz a era do esgotamento, a era do adoecimento psíquico. Vide, né, a proliferação das depressões, de uma palavra bastante utilizada em dias atuais, o burnout. Né? E de forma concomitante, né, a rapcracia, né, a presença de uma positividade tóxica, a presença dos ideários de felicidade. O smartphone substitui a câmara de tortura. O grande irmão, citado em 1984, tem agora um rosto amável, um rosto adocicado, convidativo, otimizador. A eficiência da vigilância está na amabilidade, nessa forma sutil. E a mais importante ferramenta dessa psicopolítica, o emprego da emoção para resultar em produtividade e desempenho. Byung-Chul Han vai afirmar que nesse contexto os sujeitos contemporâneos, ao mesmo tempo que são vítimas, eles são carrascos de si mesmos, né? E o mais grave, o mais preocupante, como consequência do que eu mencionei há pouco, a uberização das relações de trabalho, que na verdade a gente pode falar de uma uberização das relações do modo geral nas sociedades. Vive o império dos aplicativos, né? Então, são novas formas de produção de subjetividade na contemporaneidade que há a serem discutidas e problematizadas para que possamos entender as matrizes dos adoecimentos. A criação do sujeito despsicologizado, o sujeito de pobreza interna que carrega a pobreza subjetiva, o sujeito movido por psicotrópicos, movido pelos seus comprimidos de tarja preta, que perambula pela cena social, tendo como base a sua precariedade afetiva, sua indigência emocional.
Então, estamos diante de questões bastante preocupantes do que Byung-Chul Han aponta em seu livro Psicopolíticas, Novas Técnicas do Poder. Né? Então, é um livro que recomendamos aqui do filósofo e ensaísta Byung-Chul Han, 2018. E enquanto conversávamos, enquanto eu levantava aqui essas explanações do livro Psicopolítica, ao fundo o disco Doces Bárbaros, de 1976. Um momento em que Gal, Gil, Bethânia se reuniram para fazer um disco ao vivo, uma reunião de alguns meses, e ainda tem no contrabaixo Arnaldo Brandão e na percussão de Djalma Correia, e é um disco considerado um dos melhores de 1976. Gal, Gil, Bethânia e Caetano, Doces Bárbaros. Então, para vocês que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio. Uma cor em gesto, em cheio, em sombra, em luz, em som magnífico.